Sábado foi dia de recepcionar os calouros da PUC Minas no Complexo Esportivo. Saiba como foram as atividades que rolaram por lá. Fique por dentro também dos eventos que movimentam a universidade nesta semana no Agenda PUC. No estúdio, uma contextualização histórica de regimes fascistas com o professor Otávio Dulce, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. E se você gosta de aventura, não pode perder a matéria sobre a prática de rapel entre alunos da universidade. Além disso, receberemos no estúdio o professor Jorge Lasmar, que vai falar sobre o texto de sua autoria, selecionado como o melhor trabalho docente de 2015 na área de Relações Internacionais. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro, está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. E o Agenda PUC segue movimentada essa semana. Na quarta-feira, dia 16 de setembro, a caravana do Circuito da Andor se apresenta na unidade São Gabriel. Do São Gabriel, a caravana segue para a unidade Barreiro, onde faz a apresentação no dia 20 de outubro, depois é a vez da unidade Betim, no dia 11 de novembro. A entrada é sempre gratuita. Agora fique por dentro de outros serviços e eventos da semana. O 10º Seminário de Extensão Universitária 2015 terá o tema central abordado nesta quinta-feira, dia 17 de setembro, às 9 horas da manhã, no Teatro João Paulo II, Campus Coração Eucarístico. O tema Construção de Saberes e Experiências da Extensão Universitária vai ser ministrado pelo conferencista convidado Luiz Silveres, professor da Universidade Católica de Brasília. O evento tem ainda a apresentação do Grupo Sonoro Despertar, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, da Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, SECAC, e da PUC Minas. A entrada é gratuita. Mais informações no telefone 3319-4373. No próximo sábado, 19 de setembro, acontece a segunda palestra do evento Convite ao Pensar. Mulheres na Filosofia é o tema desta edição. A professora Silvia Contaldo vai falar sobre Heloísa, cartas de amor e dor na Idade Média. O evento é promovido pelo Departamento de Filosofia. A palestra vai ser no Auditório 1 do Prédio 4, às 9h30 da manhã, Campus Coração Eucarístico. As inscrições devem ser feitas no local do evento. Mais informações no 3319-4540. A banda da Polícia Militar de Minas Gerais é a grande atração do próximo domingo, dia 20 de setembro, em mais uma edição do Concertos Dominicais Peter Lund. Promovida pela Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, a apresentação gratuita é aberta ao público e começa às 11 horas da manhã no auditório do Museu de Ciências Naturais, Prédio 40, Campus Coração Eucarístico. Mais informações no telefone 3319-4152. Sábado foi dia de recepcionar os novos alunos da PUC Minas. Promovido pelo Complexo Esportivo e o Departamento de Educação Física da Universidade, o evento contou com uma extensa programação. E o Sérgio foi conferir tudo o que rolou por lá. Veja na reportagem. Um dia diferente para os estudantes de Educação Física da PUC Minas. Reunidos no Complexo Esportivo da Universidade, eles participaram da segunda edição da recepção aos novos alunos. Hoje nós programamos várias atividades, bastante distintas, para tentar atrair todo mundo, Então nós temos tiro com arco, possibilidade de experimentação dessa modalidade, futebol, futsal, basquete, peteca, os jogos de mesa, que é tênis de mesa, totó, trampolim acrobático, slackline, zumba, ritmos. Então assim, é uma programação bastante extensa. O curso de Educação Física acolhendo a todos os alunos de todos os cursos, de todas as unidades e, ao mesmo tempo, para eles serve como uma experiência prática de como preparar um evento, de como executar um evento. Então, a gente consegue associar as duas coisas, A recepção desses novos alunos, esse acolhimento e também uma experiência prática para os acadêmicos. Esse é um movimento do Complexo Esportivo de acolhimento dos novos alunos da universidade. A gente entende que mostrar o espaço diferenciado que a PUC tem, que é o Complexo Esportivo,
mas também acolher o aluno, trazer ele para o convívio da prática de esportes é muito interessante para que ele tenha um acesso a uma qualidade de vida melhor. Para os alunos que acabaram de ingressar no curso, foi uma ótima oportunidade para conhecer a estrutura do complexo esportivo da PUC Minas. Muito bacana. Dá para voltar ao tempo de escola, jogando ping-pong, muita coisa. E é também uma oportunidade para os novos alunos conhecerem o complexo? Isso, com certeza, para mostrar mais a infraestrutura, os mínimos detalhes, é muito bacana. O que você está achando aqui do espaço, do complexo esportivo da PUC Minas? Olha, eu vou falar com você que eu estou muito assustada, porque é muito bonito e muito, assim, o espaço com certeza, melhor do que outros que eu já vi. Os alunos veteranos trabalharam como monitores do evento, integrando os calouros ao meio acadêmico. Desde o primeiro período, nós temos integração que é feita para todos os calouros que chegam o curso. Todo o terceiro período faz a recepção para os calouros do primeiro período. É uma oportunidade assim ímpar, né, que todos os alunos têm de se conhecer, socializar e também interagir, fazer novas amizades e troca de conhecimentos também, né? E já que o assunto é esporte, você sabia que a PUC Minas oferece aulas de tiro com arco? Pois é, Luísa, as aulas acontecem no complexo esportivo e são abertas tanto para membros da comunidade universitária quanto para o público externo. Confira! Você já pensou em praticar tiro com arco? No complexo esportivo da PUC Minas, esse esporte tem atraído diversas pessoas que buscam treinar concentração, equilíbrio e pontaria de uma forma diferente. O complexo esportivo implantou um núcleo de treinamento de tiro com arco. Então é uma modalidade pouco difundida, pouco praticada. Então nós entendemos que seria uma oportunidade, né, para o complexo esportivo possibilitar o acesso a uma modalidade que, né, poucas pessoas conhecem ou tiveram a oportunidade de experimentar. Então, as atividades do núcleo acontecem de segunda a sexta, né, no turno da manhã e no turno da tarde. Então, aqueles que tiverem interesse podem vir, né, entrem em contato aqui na Secretaria do Complexo Esportivo para agendar uma aula experimental e, a partir daí, né, se fidelizar e praticar com uma sequência aí bacana. Todo o equipamento para as aulas é disponibilizado pelo Complexo Esportivo e o investimento mensal é de R$ 119. E vale lembrar que o Núcleo de Ensino e Treinamento de Arco e Flecha tem interlocução com a Federação Mineira da área e com o curso de Educação Física da PUC Minas. Outras informações pelo e-mail academia@pucminas.br ou no telefone 3319-4045. Não faz muito tempo que os regimes fascistas tomavam conta de vários países do globo. Nações europeias e asiáticas sofreram com esta forma de radicalismo político que seguia diretrizes autoritárias e nacionalistas. Mas será que traços deste, que é um dos mais importantes movimentos políticos do século XX, ainda permanecem ao redor do mundo? Para falar mais sobre o assunto, recebemos no estúdio o Otávio Dulce, professor e docente do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Professor, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigada, é um prazer. Obrigada. Vamos começar falando um pouco sobre o livro que foi lançado nesta sexta-feira, que teve a participação do senhor, falando um pouco sobre o fascismo. Qual é a temática desse livro? Bom, esse livro, na verdade, é um documentário, uma grande documentação sobre o chamado terrorismo de direita que aconteceu aqui em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, entre os anos de 1963, 64 até a década de 80. Ou seja, ao longo do regime autoritário, né, chamado regime militar. Então, o livro tem uma série de documentos e depoimentos de pessoas conhecidas, importantes de Minas Gerais, na área jornalística, por exemplo, na área do direito, da universidade. Diferentes segmentos contaram o que aconteceu com eles, né? Houve atentados à bomba, houve perseguições diversas, prisões e tudo. Então, o livro é uma documentação, uma coisa que pode ser lida com muito interesse por todo mundo, não é um livro técnico de modo algum. É bastante verdadeiro, com muitos documentos, matérias jornalísticas
mostrando o que aconteceu. Muito interessante. E o senhor, no capítulo que o senhor contribuiu para escrever esse livro, o senhor fala sobre os regimes fascistas. Eu gostaria que o senhor nos falasse se hoje em dia existe um legado desses regimes no mundo. Existe sim. O fascismo ele teve o seu auge na década de 30, né? E ele é que provocou a Segunda Guerra Mundial. Praticamente foi o detonador daquele conflito que durou 6 anos. No fim da guerra, ele foi completamente derrotado, né? O nazismo na Alemanha, o militarismo japonês são as principais expressões desse fascismo daquela época. Mas a mentalidade fascista não desapareceu, porque ela está ligada a atitudes de nacionalismo xenófobo, racista, né? Há ideias ou visões de intolerância de um modo geral, dificuldade de conviver com diferenças, né? Diferenças de raça, diferenças até de gênero, por exemplo, né? O machismo é um traço importante do fascismo, né? E isso foi acontecendo ao longo do tempo, em momento, não da mesma forma, mas nesse momento atual, Luísa, o mundo está passando por um recrudescimento dessas ideias. E os grupos terroristas, professor, como o Estado Islâmico, por exemplo, que está tão destacado aí na mídia, podem ser considerados como fascistas? Eu acho que eles têm um forte traço fascista no sentido de que eles têm um exclusivismo religioso. É uma intolerância muito grande com pessoas de outras religiões e até com outros ramos do próprio islamismo, né? Isso é uma mentalidade fascista, quer dizer, assim como no lado dos cristãos também aconteceu muito, né, no tempo da Inquisição, né? Embora isso seja uma coisa antiga, fica meio anacrônico puxar de lá para cá. Mas existem, por exemplo, a África do Sul era um regime, todo mundo cristão, mas eles eram, eu considero, fascistas. No tempo do apartheid, né, da supremacia branca, era uma perseguição muito grande, uma opressão muito grande sobre os não brancos, né? E isso foi há pouco tempo. Então eu acho que, no caso do Brasil, nós temos, a gente sente no ar um espalhamento dessa mentalidade na perseguição, por exemplo, na homofobia, né? Na perseguição a minorias raciais, né? De vez em quando a gente ouve falar de algum índio houve índios até queimados em Brasília por jovens ricos, né? Brancos e tudo. Uma mocinha em Montes Claros, a semana passada, apanhou muito da polícia, ela é índia, né? Essas são sinais de intolerância com as diferenças, né? E o nosso país teve uma dificuldade tão grande de construir uma democracia há 25 anos, né? Que é um regime de pluralismo, de aceitação das diferenças, de convivência das diversas raças, dos diversos gêneros, né? A questão da diversidade sexual, tudo está em jogo nesse assunto. Bom, então ainda é um assunto contemporâneo, contemporâneo, né, e que eu espero que todos nós, né, fiquemos de olho para evitar que isso se alastre, né? É uma questão de civilização e de justiça, né? Não podemos aceitar essas injustiças mais. Com certeza, né? Professor. Bom, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Agradeço o senhor pela presença aqui no Espaço PUC. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E o Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere como foi o concerto do Coral Jovem Sesc no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. E você não pode perder uma matéria especial sobre a prática de rapel entre estudantes da PUC Minas. E no estúdio, um bate-papo com o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade. É rapidinho, não saia daí. O Espaço PUC está de volta e ontem foi dia de mais uma edição dos concertos dominicais Peter Lund. Desta vez a apresentação foi do Coral Jovem Sesc. Veja como foi. Neste último domingo, dia 13 de setembro, o Coral Jovem Sesc foi a atração do evento Concertos Dominicais Peter Lund. Com a plateia repleta de admiradores, o coral teve em seu repertório músicas do popular brasileiro,
como Sossego de Tim Maia, Sina de Djavan. Também fizeram parte de apresentação músicas internacionais, como a bem-humorada versão em mashup das clássicas Twist and Shout, dos Beatles, e La Bamba, do grupo Los Lobos. A apresentação foi regida pela maestrina Flávia Campanha, em companhia da pianista Isabela Pavan e o percussionista Felipe Knepp. E quem gosta de aventura não pode perder a matéria que vem a seguir no Espaço PUC. Um grupo de alunos de diferentes cursos da PUC Minas São Gabriel se reuniu para praticar um esporte que exige coragem e muita técnica, o rapel. O repórter Wellington Pereira registrou o encontro através da câmera do celular e mostra pra gente como foi esse passeio radical. Eles se reuniram bem cedo em frente à PUC Minas São Gabriel. O coração da maioria estava acelerado. Afinal, não é todos os dias que se fica suspenso a 20 metros de altura. Eu estou aqui nesse cenário maravilhoso, Cachoeira das Pedras, em Ouro Preto, e vim acompanhar a realização do terceiro rapel universitário realizado pelos estudantes da PUC Minas São Gabriel. Eu te convido a embarcar nessa aventura comigo. O local é paradisíaco. A natureza chama a atenção pelos detalhes e é um convite para quem deseja viver fortes emoções. O desafio é encarar esse paredão de águas aqui, uma descida que vai ser pura adrenalina. É a primeira vez que eu venho, tanto aqui em Ouro Preto quanto praticar o esporte. Eu tô com muito medo, mas eu vou encarar o desafio e não vou desistir. Estou no esporte radical, o rapel. A expectativa é grande, vamos ver. Não é a minha primeira vez, já fiz o rapel na pedreira também pela célula, mas pela cachoeira é a minha primeira vez. Então, estamos aí para enfrentar mais um desafio. Rapeleiros preparados. Hora de seguir as orientações de quem já é expert no assunto. Se você tiver alguma dificuldade na sua descida, a segurança vai simplesmente travar o cabo, ok? Você vai interromper a sua descida. Recuperou, tá tranquilo? Retomou a consciência? Vai liberar, vocês retornam a sua descida. Continua. Ok? Ok? Só não existe remédio para conter o frio na barriga. O jeito é criar coragem e descer primeiro, não é, Isabela? Olha, eu acho que tem que descer primeiro, porque senão depois você vai ver os outros, vai ficar com medo e não vai descer não. Terceiro rapel universitário tem como objetivo tirar o aluno daquele ambiente de estresse, que é o ambiente acadêmico, o ambiente de trabalho dos grandes centros urbanos, e também gerar uma maior interação entre os alunos no ambiente extramuros da faculdade. Com certeza esse dia vai ficar marcado na vida desses estudantes, não só pela beleza do lugar, mas por saber que quando se quer, não existe nenhum obstáculo na vida que não possa ser vencido. E um professor do curso de Relações Internacionais da PUC Minas receberá um importante prêmio nos Estados Unidos em 2016. É o chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, o professor Jorge Lasmar. Professor, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Professor, conta um pouquinho pra gente como é esse trabalho desenvolvido pelo senhor que ganhou, né, o prêmio de trabalho docente em 2015 na área de Relações Internacionais. Nesse trabalho eu desenvolvo um pouco as mudanças no entendimento do papel da guerra na sociedade internacional, principalmente com a guerra contra o terror. Como que a guerra contra o terror, na verdade, ela foi direcionada para os estados, tanto quanto para os terroristas, e como que isso faz com que esses assuntos de violência, de uso da força, voltem à agenda internacional. Professor, conta um pouquinho para a gente, então, o que seria essa expressão, né, guerra contra o terror? Guerra contra o terror é uma mobilização de política de segurança dos Estados Unidos que visa principalmente combater grupos terroristas com alcance internacional. Mas há uma série de outras atividades e questões atreladas a essa política que não deixam de ser também um recado aos demais estados. E é exatamente esses recados, essas nuances que eu
abordei no meu trabalho. E o senhor receberá o prêmio no ano que vem, né? Como que é a expectativa para receber esse prêmio? Foi uma grande surpresa, é um prêmio da International Studies Association, que é a principal organização acadêmica internacional na área de relações internacionais, e receber um prêmio considerado o melhor trabalho apresentado do mundo inteiro é realmente algo que me deixou bastante surpreso, estou muito feliz. Bom, professor, o senhor é muito ligado a questões internacionais, já desenvolveu vários trabalhos a respeito disso. Então eu gostaria que a gente bater um papo agora sobre as questões atuais. Vamos falar um pouco dos refugiados da Síria. O que está acontecendo na Síria? Bem, na verdade, essa não é uma questão nova, uma questão que já vem há alguns anos, mas há uma piora esse ano. A situação é que os conflitos em diversos países, na Síria, mas também no Afeganistão, nos países africanos, estão fazendo com que as pessoas fujam daquele cenário de conflito. E uma parte delas tem tentado entrar na Europa em busca de uma melhor vida e de uma fuga desses conflitos. Então, essa massa de refugiados que é o que nós temos visto atualmente. E como o senhor avalia a reação dos países europeus? Essa reação tem sido muito criticada, exatamente porque já não é um fenômeno novo, já vem de um tempo maior, mas também porque as ações estão sendo individuais de cada país. O que a gente sente falta é de uma política mais elaborada, mais concertada da União Europeia como um todo. E, principalmente, estão sendo discutidas medidas emergenciais, mas não se discute a grande causa dessa massa de refugiados, que são exatamente os conflitos que estão acontecendo. Professor, e nessa situação, para o senhor, qual organismo deveria tomar frente, né, dessa situação, para discutir isso? Bem, na verdade, eu acho que tem que haver um esforço de toda a sociedade internacional. A ONU tem feito um trabalho muito grande junto da sua Organização Internacional de Auxílio aos Refugiados, mas é preciso também um esforço concentrado dos próprios países. E, é claro, a atuação de grupos civis, como a própria Igreja, né, tem atuado bastante nessa temática. E a reação da Hungria foi muito criticada, né? Como que o senhor avalia isso? O problema é que os estados têm passado a responsabilidade de um estado para o outro. O que acontece pela legislação da União Europeia, o estado que processa o pedido de refúgio é o estado da fronteira, onde esses refugiados estão chegando. Mas muitas vezes eles vão para outros países. Eles têm principalmente para a França, Alemanha e para a Suécia. Então, esses países de fronteira ficam julgando a culpa e a responsabilidade para esses países de destino e os países de destino para a fronteira, e fica nesse impasse. Professor, e na América Latina, o Brasil é o país que mais recebe refugiados. Por quê? O Brasil tradicionalmente está na rota dos refugiados, é um país que tem se mostrado aberto para essa situação, e mais do que isso, tem sido considerado como um país exemplo no recebimento desses refugiados, inclusive citado internacionalmente. O problema que nós vemos aqui no Brasil maior é da integração desses refugiados, uma vez que eles chegam aqui ao Brasil. Professor, e a Alemanha abriu as portas para esses refugiados, mas agora já está querendo impor limites, né? Por quê? Na verdade, a Alemanha já vai receber 800 mil refugiados, talvez isso não chegue até a 1 milhão. E o que a Alemanha tem falado é que ela já fez a parte dela e que é preciso que os outros países também contribuam para tentar resolver essa crise. Professor, muito obrigado por esse bate-papo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Espaço PUC, viu? Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho, pelo prêmio. Nós vamos continuar acompanhando aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Não se esqueça que você pode participar do programa. Envie sugestões para o endereço espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta às 4h30 da tarde na tela da PUC TV e TV Horizonte. Até lá!